O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Introdução, parte 10. Entre as objeções, as mais sutis, pelo menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas sérias. Uma das objeções é tirada da linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação que se supõe aos seres sobrenaturais. Se se quer referir-se ao resumo da doutrina que apresentamos por cima, aí se verá que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais, nem em conhecimentos, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que eles dizem. Cabe às pessoas sensatas distinguir os bons dos maus espíritos. Seguramente, aqueles que tiram desse fato a consequência de que nós não temos contato, senão com seres malfazejos, cuja única ocupação é a de nos mistificarem, não têm conhecimento das comunicações que ocorrem nas reuniões, onde não se manifestam senão espíritos superiores. De outro modo, não pensariam assim. É deplorável que o acaso os tenha servido tão mal, por não lhes mostrar senão o lado mau do mundo espírita. Porque queremos supor que uma tendência simpática atrai para eles os maus espíritos, antes que os bons. Os espíritos mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é revoltante de grosseria, poderia, ao máximo disso, concluir que a solidez dos seus princípios não é tão potente para afastar o mal, e que, encontrando um certo prazer em satisfazer a sua curiosidade a esse respeito, os maus espíritos deles aproveitam para se introduzir entre eles, enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos sobre esses fatos seria tão pouco lógico como julgar o caráter de um povo pelo que se diz e se faz numa assembleia de alguns estouvados, ou de gente de má fama, a qual não frequentam nem os sábios, nem as pessoas sensatas. Essas pessoas se encontram na situação de um estranho, que, chegando a uma grande capital, pelo mais feio subúrbio, julgasse todos os habitantes pelos costumes e pela linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos, há também uma boa sociedade e uma má sociedade. Que essas pessoas estudem bem o que se passa entre os espíritos de elite e elas ficarão convencidas de que a cidade celeste encerra outra coisa além de refúgio do povo. Mas dizem os espíritos de elite, vem entre nós. A isso responderemos: não ficai no subúrbio. Vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todos, a menos que não seja a elas que se apliquem estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Uma variante dessa opinião consiste na de não ver, nas comunicações espíritas, em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, senão a intervenção de uma forma diabólica, novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor enganar-nos. Não a cremos suscetível de um exame sério, por isso nela não nos deteremos. Ela se encontra refutada por aquilo que dissemos. Acreditaremos somente que, se assim fosse, seria preciso convir que o diabo, algumas vezes, é bem sábio, bem razoável e, sobretudo, bem moral, ou que há também bons diabos. Como crer com efeito que Deus não permite senão ao espírito do mal de manifestar-se para nos perder, sem nos dar, por contrapreso, os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode, não tem poder; se pode e não o faz. Isso é incompatível com a sua bondade. Uma ou outra suposição seria uma blasfêmia. Notai que admitir a comunicação dos maus espíritos
é reconhecer o princípio das manifestações, ora do momento que elas existem. Isso não pode ser senão com a permissão de Deus, como crer sem piedade, que ele não permite senão o mal com a exclusão do bem. Uma tal doutrina é contrária às mais simples noção do bom senso e da religião.